Olha aí, alguns dos sinos originais, o tamanho do sino, né? Imagina quanto não vale isso que está aí dentro. Muito legal, Santiago de Compostela. Vontade que dá é morar aqui, cara. Olha aqui, moto amigo, luz de óleo acesa. Partiu Picos da Europa. A gente está nesse momento no Principado das Astúrias. Muito bacana esse mirante aqui, hein? Sensacional, cara. Seja bem-vindo à Expedição Planeta Terra de Moto. Uma aventura real em 2 rodas. Objetivo: explorar todos os cantos da Terra. Meu nome é Rodrigo Azevedo e esse é o Eu e Minha Moto. Já desvendamos todos os países das Américas, passando por alguns dos lugares mais espetaculares. Estradas, montanhas, mares e ar. Calor, frio, sol e chuva. 3 continentes, 15 países e 65 mil quilômetros rodados. Vamos percorrer o planeta inteiro e agora vamos juntos para o velho mundo. Temos muito pela frente, por isso, bora rodar enquanto a gente ainda pode rodar. Muito bacana essa paradinha, hein? Paradinha não programada. Espetáculo mesmo. Vamos seguir nosso caminho, né? A gente tem que chegar em Cangas de Onís, que é o primeiro povoado ali nos arredores dos Picos da Europa. Olha as casinhas na montanha. É o caminho inteiro, esses povoados aí nas montanhas. Vidão, hein? Esse lugar aí, isso aí não é o oceano, isso aí é o Golfo da Biscaia. Golfo da Biscaia. Vou botar no mapa para vocês entenderem a situação, ó. A gente está beirando aqui a estrada, o Golfo ali, e já já a gente pega para dentro para os Picos da Europa, para subir as montanhas. As estradas dos caras, irmão. Elas vêm pelas montanhas, acaba a montanha, vira viaduto, emenda a montanha com montanha, e a gente vai voando por cima disso tudo, cara. É incrível. Que tal? Aí sim, hein? Estamos voando com a Pantera. A estrada, cara, é uma grande ponte. Olha as colunas, cara. Olha que doido isso, cara. Vamos realmente voando por cima das montanhas, cara. Conectando uma montanha a outra por meio de sucessivas pontes como essa. Última paradinha para abastecer. Estou com 90 de autonomia. Está na hora de botar uma gasolina. Aproveitar, dar uma esticadinha nas costas. Tomar uma água, alguma coisa. E aí seguir. E aí a gente já chega na próxima perna, agora mais 100 km. A gente chega nos Picos da Europa. Esse restinho aqui a gente vai no modo verão. Tiramos o casaco, prendemos aqui. Dessa vez com elástico, porque da última vez eu perdi as carças. Agora falta pouco. 95 km e a gente chega em Cangas de Onís, o primeiro povoado de Picos da Europa. Vale a pena comentar. Olha esse tempo, cara. A gente dá muita sorte com o tempo, né? Vou falar que na minha viagem do Rio ao Alasca, ao Ushuaia, depois também ao Alasca, eu peguei chuva? Peguei, mas foi muito pouquinho, muito pouquinho. Olha só, isso aqui tá parecendo cenário de filme, cara. Olha as casinhas. Europa, Europa, o velho mundo. E quando a gente fala velho mundo, é porque é velho mesmo, cara. A gente frequentemente aqui, tudo tem mais de 1000 anos. Uma ponte tem 1000 anos, a gente viu coisas de 2000 anos aqui, né? E a gente nem começou, hein? A gente não foi ainda pro lado mais velho do velho mundo. A gente vai juntinho.
Google Maps mandou a gente entrar, só que tava com a estrada em obra. Estamos tendo que dar uma volta que somado aqui deve dar uns 7 km. Aí, homenagens ao Edinho por toda a parte aqui na Europa, cara. É bom ter amigo famoso. Ah não, aqui não é homenagem pro Edinho, não. Quero tanto sacanear o Edinho. Eu vejo uma placa vermelha, eu penso que é homenagem para ele. Agora sim, mais homenagens para o Edinho. Edinho devidamente reverenciado na Europa. Espetáculo essa 634, hein? Vontade que dá é ir parando em todos os povoados. Mas aí a viagem não termina nunca. Olha só, a gente está numa... parece que é numa cidade do campo, assim. E a gente começa a ver motociclistas aqui, muitos motociclistas, porque essa rota aqui é uma rota muito famosa entre motociclistas europeus, tipo, lendo blog posts, eles falando, todo motociclista que se preza tem que ir aos picos da Europa pelo menos uma vez. Bom, estamos aqui fazendo isso. Esse lugar aqui se chama Vila Maior. Mais um pequeno povoado, esse aqui se chama Cevares. Um negócio meio humilde aqui, mas tudo organizado, limpo. Quando eu digo humilde, não estou dizendo que é pobre, tá? Estou dizendo que é mais simples se comparado com os lugares que a gente já esteve, né? E tudo meio vazio, assim, sabe? Olha só, meio vazio. Cadê as pessoas, cara? Passando por cima do rio Pilona. Vou falar uma coisa, tô adorando isso aqui, cara. É um povoadinho pequenininho, aí depois um pouquinho de estrada, povoadinho pequenininho, um pouquinho de estrada. Mais um povoado pequeno, também com as casas abandonadas. Finalmente uma placa de Cangas de Onís. Só vi a placa de Santander. Por um instante pensei que eu estava errado. Olha a placa, Picos de Europa, Covadonga, Cangas de Onís. Chegamos em Cangas de Onís, primeiro povoado aqui ao pé dos Picos de Europa. Agora vamos achar nosso hotel. Eu reservei quando estava ali no posto de gasolina. Vamos ver onde é que fica. Bonita cidade, hein? Estamos morrendo de fome, a gente não almoçou. Muito simpática a cidade, hein? Vou agora tirar as coisas daqui, desarmar o nosso pau de arara, comer o negócio, deixar as coisas no hotel, botar uma roupa mais fresquinha e aí a gente vai conhecer a cidade, começar a nossa expedição por Picos de Europa. Moto amigo, hoje nós ficamos no Hotel Padrão Edinho. Apertadinho, porém tá limpo, tá? Tá limpo. É um hotel bem antigo aqui da região, tá com uma avaliação ok. Pra você ter uma ideia, ó. Tudo de madeira. Custou 50 euros. 50 euros, o que é, digamos, para padrão europeu barato. E dessas cidades escondidas da Espanha, cara. No pé da serra. Falou aqui de La Madrineria, vamos ver se tem comida aí. Doce Amada passou no teste da motociclística. Ih, há muito tempo muito já passei. Tempo, né? Aqui nos Picos de Europa costuma fazer abaixo de zero. E hoje tá, que 30 graus, cara. Quente pra caramba. Muita coisa. Gostou do hotel, Amado? Tá bem geladinho. Gostei, Amado. Gostou, né?
O lugar é super legal, a localização que conta mais. É isso, se você fica em um hotel no centrinho, a vantagem é que você desce, você tem comida, você tem tudo aqui, né? Mas em compensação você paga um valor mais alto para um hotel pior. Se você vai um pouquinho mais para lá, como ontem, você vai pagar um valor menor por um hotel top, né? Mas não foi o caso. Ontem a gente pagou caro pra caralho. Mas o hotel equivalente a esse no centro era 3 vezes mais caro. Tá? O hotel de ontem, pra você saber, foi muito caro. Brindando de novo, amada? Ó, pedimos uma salada e esse prato aqui de cabrito e um cabritinho. Vamos comer um cabritinho. O restaurante aqui é de mexicano o restaurante, cara. Eu já estou me sentindo em casa. Meu amigo de México está trazendo a cerveza para nós outros. La mejor cerveza de Espanha. Eu tive um polícia que queria plata de mim, pero eu não paguei. Sí, es que ahí, Pero lo mismo em Brasil, lo mismo. Não, então eu solamente hice uma boa conversa, Neymar, Pelé e sabiam. Amada, esta cerveza mexicana caiu muito bem. Que mexicano, cara, a gente tá na Europa. Mas é do México, os caras são mexicanos, pô. Não, o garçom é mexicano. Não, todos aqui são mexicanos, todos Aí são. a cerveja é importada. La música é mexicana, os garçons são mexicanos, então você é mexicana. Você também é mexicano. E eu sou mexicano. Caralho. Agora, pelo menos, gente, olha só a boa notícia. Não tem plaza, catedral e museu. Parou num lixão. Acabou a plaza, a catedral e museu. Olha aqui, ó, em Cangas de Onís teve a batalha em Covadonga que fundou o Reino das Astúrias. E essa ponte aqui, que é a ponte romana do século XIII, uma ponte muito importante porque transportou tropas para combater os muçulmanos. Que maneiro isso aqui! Que maneiro! Cangas de Onís é uma cidade histórica com um rico patrimônio cultural. É o berço do Reino das Astúrias, que foi fundado em 718 por Pelayo, um líder asturiano que derrotou os mouros na Batalha de Covadonga. Tá entrando a doce amada ali, ó, molhando as patinhas. Não, você pode fazer isso se você pular aí dentro. Pá, a gente está aqui explorando embaixo da ponte romana do século XIII. Nossa, cara, que legal, cara. Loucura, loucura. Ih, eu vou seguir isso aqui. Ai, porra. Olha a cruz ali. Essa aí é a Cruz de La Vitória, uma cruz de ferro que foi erguida em 718 por Pelayo para comemorar sua vitória sobre os mouros. É um símbolo do Reino das Astúrias. Que tal isso, hein? Muito legal, cara. Nossa. Essa água aqui lavou a alma. Depois de um dia inteiro na moto, na Pantera, com a doce amada na garupa. Pô, não tem nada melhor, né? Banho tomado. Agora vou subir aqui, encontrar a doce amada no topo da ponte romana. Ó, princesa doce amada no topo da ponte romana. Isso me deixa tonto, gente. Bem legal, gostei, amada. Bom dia, nosso amigo. Acordamos aqui em Cangas de Onís, no nosso cubículo. Vou dar uma chegada para trás aqui. É apertado o bagulho, cara. Baita de uma dificuldade de arrumar as coisas. E a gente tava com muita roupa suja, lavamos aqui ontem. Ensinei para doce amada a técnica do secador de cabelo. Aqui, ó, máquina de lavar. E aqui é máquina de secar roupa.
coisas já estão aqui embaixo. A gente vai tomar um café aqui na porta do hotel. Tem essa cafeteria. E daí partiu para os lagos. Olha a tostada com o ovo deles mexido, muito bom. Café com leite. Doce amado aqui só. Derrubou mesmo aqui. Só tostada. Partiu Congas de Onis, deixando Congas de Onis para trás. Olha aí, ó, a igrejinha da cidade, que a gente não quis entrar, porque a gente já tá meio, digamos assim, saturado de igreja. Porque o kit Europa é isso aí, ó. Você vai para a cidade histórica, é a igreja, a plaza e o museu, né? Então aqui nos picos de Europa nós vamos fazer diferente. A cidade de Onis é bem bonitinha. E também assim, se você percorre ela, não tem 1 quilômetro de extensão, tá? Uma coisa que a gente leu, que eu li sobre os picos da Europa, que para você conhecer os picos inteiros, é uma formação rochosa muito grande e ao redor dos picos tem os vilarejos, como esse que a gente, Congas de Onis, que é o que a gente dormiu, né? E aí você monta a base num desses vilarejos, explora a região, daí você sai do vilarejo e vai para o próximo vilarejo que tem as próximas atrações interessantes. Tem gente aí que defende que para conhecer direito os picos da Europa são 5 dias, tá? A gente vai tentar fazer em 2, máximo 3 dias. Então agora a gente está indo nesses lagos, que é a atração principal na proximidade de Onis, que é onde a gente estava. A gente falou que estava enjoado de igreja, catedral, mas essa é diferente, hein? É tudo esculpido na pedra, cara. Nossa. Explorando aqui os vilarejos de picos da Europa.